Meus irmãos, graça e paz. Mais uma noite nós estaremos fazendo a nossa devocional aqui pelo canal do YouTube. Que você venha compartilhar com aquelas pessoas que você conhece, com seus amigos, com seus familiares, para que elas também venham estar sendo abençoadas, recebendo da palavra do nosso Deus. Nesse momento eu convido a você para que junto comigo nós venhamos fazer uma oração. Nós viemos pedir a Deus que venha nos abençoar nesse momento, amém? Oremos. Pai, nos abençoa. Abre o nosso coração para entender da Tua palavra. Abre o nosso coração para receber dela, Senhor. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, venha fazer transformações em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. E nos ajuda, Senhor, nesse momento. É no nome do Teu Filho, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, na semana passada, a nossa devocional foi na carta de 1 João, capítulo 2, e a gente parou no versículo 11. E hoje a gente vai continuar o capítulo 2 de 1 João, mas só que nesse momento nós iremos meditar do versículo 12 ao 14. Então, iremos meditar em 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Amém? A palavra do nosso Deus ela vai nos dizer assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pai, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém? Meus irmãos, algo que todo crente, que todo cristão ele deve entender é que a caminhada cristã ela é feita de altos e baixos. Vai existir momentos em que nós, crentes, iremos estar cheios de certezas a respeito daquilo que nós cremos. Mas vai existir momentos bastante específicos em nossa caminhada que nós iremos questionar, que nós iremos duvidar, que nós iremos entrar em dúvida a respeito daquilo que nós cremos e muitas vezes a respeito daquilo que nós somos diante de Deus. E é nesses momentos, meus irmãos, de dúvida, de questionamento, que em alguns momentos irá bater em nosso coração, que nós precisamos de algo que venha nos sustentar, que venha voltar a nos dar segurança. E é isso que nós podemos encontrar nesse texto aqui que João escreve. Nós vemos nesse momento João, a partir daquilo que ele escreveu aqui, ele dando segurança àqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam passando por um momento de dificuldade na comunidade deles, por causa do falso ensino que estava ganhando espaço dentro da comunidade, e por isso que a dúvida começou a bater no coração daqueles irmãos, daquelas pessoas. E então João escreve essas palavras para que aqueles irmãos eles voltassem a ter a certeza, eles voltassem que a dúvida viesse deixar o coração deles. E é nisso que nós iremos meditar essa noite, trazer aplicações bastante importantes para a nossa vida, para que nesse momento nós venhamos saber enfrentar essas situações. No versículo 12, João ele diz dessa forma: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. É isso que João diz. João, ele ao dizer essas palavras, ele começa se dirigindo a todos os crentes. Quando ele chama filhinhos aqui, ele está se dirigindo a todos os crentes daquela comunidade, ele falando de uma maneira bastante pessoal, como um pai espiritual está falando a seus filhos, a todos os crentes que faziam parte daquela igreja. E ele, ao se dirigir a eles, ele diz que o motivo dele ter escrito essas palavras e também toda a carta era porque os pecados deles são e haviam sido perdoados. Esse era o motivo que João está dizendo que havia escrito àqueles irmãos.
Meus irmãos, o que João ele quer fazer aqui, o que ele faz nesse momento, é lembrar aqueles irmãos que estavam em dúvida por causa dos falsos ensinos, por causa do ataque da heresia naquela comunidade, que eles tinham comunhão com Deus, que eles tinham um relacionamento com Deus, e isso era comprovado por meio do perdão que eles recebiam, pelo perdão que eles receberam de Deus. Havia naquela época, meus irmãos, grupos que diziam que para você ter comunhão com Deus era necessário você ter um conhecimento elevado, você ter um conhecimento especial, ter experimentado um conhecimento diferente das outras pessoas. João, por outro lado, mostra que eles tinham comunhão com Deus, não porque eles já haviam recebido um conhecimento especial, não porque eles tinham passado por um tipo de experiência especial, mas sim porque eles haviam recebido o perdão de seus pecados. Ou seja, eles não precisavam de um conhecimento elevado para ter uma comunhão com Deus, para ter um relacionamento com Deus, pois eles já tinham esse relacionamento, eles já tinham essa comunhão com Deus pelo perdão que eles haviam recebido do próprio Deus. O perdão garantia essa comunhão com Deus. Meus irmãos, o interessante é que João ele vai dizer que o nome de Deus ele era glorificado por causa disso, que o nome de Deus era glorificado por causa do perdão que eles haviam recebido. Ele não diz que o perdão que eles haviam recebido tinha sido por causa dos méritos daqueles irmãos. Ele não diz que o perdão que eles haviam recebido tinha sido por causa das qualidades, por causa das capacidades, por causa das posses, por causa do rendimento deles dentro da comunidade. Não. Mas João ele diz que eles haviam recebido o perdão pelo amor do seu nome. Esse foi o motivo deles terem recebido o perdão dos seus pecados. Claro que João, quando ele diz isso, pelo amor do seu nome, ele não está dizendo que foi pelo amor do nome daqueles irmãos que eles receberam perdão. João não está dizendo isso. Mas quando João ele diz amor do seu nome, ele está se referindo ao nome de Deus. Quando nós encontramos essa expressão, meus irmãos, nós encontramos frequentemente na Bíblia essa expressão se referindo a uma ação que Deus ele tinha feito. Deus ele fez tal coisa por amor do seu nome. Deus ele fez isso por amor do seu nome. Isso significa que o nome dele é glorificado por ele ter feito tal coisa. O nome de Deus é glorificado por ele ter feito isso. O nome de Deus é glorificado por ele ter feito aquilo. É isso que significa, é isso que quer dizer quando João ele diz por amor do seu nome, que o nome de Deus era glorificado, era glorificado quando eles recebiam o perdão de seus pecados. Meus irmãos, Deus ele perdoa pecados para a sua própria glória. Esse é o motivo, meus irmãos, de todos os crentes receberem perdão de seus pecados. Nós não recebemos pecados por causa dos nossos méritos, por causa das nossas qualidades, capacidades, rendimentos, não. Nós recebemos perdão dos pecados pelo amor do nome de Deus. Nós recebemos perdão de pecados porque o nome de Deus é glorificado. Esse é o motivo primordial, o principal motivo de nós recebermos perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, e o perdão de pecados, sendo para a própria glória de Deus, significa que essa obra, que o perdão é uma obra exclusivamente de Deus, ou seja, não existe ação humana em receber perdão, mas simplesmente é uma obra exclusivamente de Deus, parte de Deus para Deus. Quando Deus ele nos perdoa, Deus ele está agindo sozinho. Ele está agindo sozinho. Não é nós que estamos agindo para Deus nos perdoar, mas não, ele está agindo sozinho para nos perdoar.
Ou seja, não é segundo os nossos méritos, não é segundo as nossas qualidades, não é segundo aquilo que nós somos ou o conhecimento que nós temos, como os hereges daquela época afirmavam. Não é, não é. O perdão de pecados, meus irmãos, ela em nenhum momento exalta o homem. Ela em nenhum momento glorifica os crentes, glorifica a qualidade dos crentes, em nenhum momento glorifica os méritos dos crentes, não. O perdão do pecado exalta e glorifica exclusivamente o nome de Deus. Meus irmãos, João, ele quer dizer isso, ele quer mostrar isso àqueles irmãos, para que aqueles irmãos, eles de fato tivessem segurança de que eles tinham verdadeiramente comunhão com Deus por meio do perdão. É isso que João faz, dá segurança àqueles irmãos por meio do perdão. Eles podiam ter a certeza, eles podiam estar certos de que eles tinham comunhão com Deus, pois eles haviam sido perdoados não pelos méritos deles, não pelas qualidades deles, mas eles haviam sido perdoados por causa do próprio Deus. Eles não iriam precisar de um conhecimento especial, de um conhecimento elevado, de uma experiência ou daquilo que eles faziam, mas eles podiam ter a certeza da comunhão, porque eles podiam ter a segurança que o perdão de pecados tinha sido exclusivamente por causa do nome de Deus. E isso daria segurança àqueles irmãos. O perdão não foi dado a eles por causa deles, mas foi dado a eles por causa de Deus. E é assim, meus irmãos, com qualquer pessoa que recebe o perdão dos seus pecados que nós encontramos em Jesus Cristo. Eles podem ter a certeza de que estão em comunhão com Deus. Eles podem ter a certeza de que possuem um relacionamento com Deus, pois o perdão que eles receberam não foi por causa deles, não foi por causa de seus méritos, e sim por causa do próprio Deus. E por causa do próprio Deus, nós podemos estar seguros desse perdão. Nós podemos estar seguros dessa comunhão com Deus. Então, quando alguém chegar e lhe perguntar: você tem certeza de sua salvação? O crente ele vai dizer: sim. Nós temos a certeza de nossa salvação não por causa dos meus méritos, não por causa das minhas qualidades, não por causa daquilo que eu faço ou por causa daquilo que eu sou, mas eu tenho a certeza da minha salvação por causa de Deus. A garantia da minha salvação não sou eu mesmo, mas sim o próprio Deus, porque Ele perdoa e Ele salva para a glória do nome dEle. Meus irmãos, e esse tipo de doutrina é uma doutrina que tira o orgulho do crente. Ele mostra quem realmente o crente é. O crente ele não merece o perdão dos seus pecados, o crente ele não merece ser salvo, mas ele tem o perdão e ele é salvo por causa de Deus e não por causa dele, porque em tudo o nome de Deus será glorificado. Amém? Então, meus irmãos, João ele dá segurança àqueles irmãos, mostrando que eles podiam ter a certeza da comunhão que eles tinham com Deus, porque eles haviam recebido perdão de pecados. E eles podiam estar certos dessa comunhão, porque o perdão de pecados não foi por causa dos méritos deles, por causa das qualidades deles, mas sim por causa da glória do nome de Deus. Meus irmãos, depois de João ele falar de maneira geral, mostrando que aqueles irmãos eles tinham comunhão com Deus, eles tinham recebido o perdão, João agora ele vai falar de maneira mais específica àqueles crentes. Ele vai se dirigir aos crentes mais maduros, ele vai se dirigir àqueles crentes mais jovens, e depois ele vai se dirigir àqueles crentes que estavam iniciando a caminhada cristã, e vai mostrar que aquilo que eles já haviam experimentado na caminhada de cada um, experimentado na vida com Deus de cada um, poderia dar segurança a eles também.
aquilo que eles viveram com Deus, daria segurança dessa comunhão. Ele vai dizer no versículo 13, parte A, e 14, parte B, ele vai falar aqueles crentes mais maduros na fé, aqueles crentes mais velhos, que já têm uma vida espiritual madura. Ele vai dizer assim: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Não, ele só diz isso. Ele começa se dirigindo aos crentes mais maduros, aos mais experientes na fé, que aqui ele chama de pais, aqueles que tinham um conhecimento mais maduro de Deus e que já havia experimentado das bênçãos, das alegrias e dos ensinos e lutas que a vida com Deus traz. Os crentes já haviam experimentado aquilo que a vida cristã ela oferece. Mas também, João, ele, ao se dirigir a esses crentes mais velhos, meus irmãos, ele mostra que até aqueles crentes mais maduros, aqueles crentes mais espirituais, aqueles crentes que são conhecidos como os pais, os mais maduros na fé, eles também podem sofrer com momentos de fraqueza espiritual e de dúvida. É isso que João mostra quando se dirige a esses crentes, mostrando que os crentes de todo grau de espiritualidade estão sujeitos a se questionarem, a duvidarem, a passarem por momentos de dúvidas e de fraqueza espiritual, como aqueles crentes mais velhos estavam passando. Diante dessa situação em que esses crentes mais velhos estavam passando, João escreve a eles, assegurando, dando segurança àqueles crentes, mostrando que a partir daquilo que eles viveram, a partir daquilo que eles experimentaram de Deus, desde o início da caminhada cristã até o estágio onde eles se encontravam, era correto, estava certo, pois mesmo o João mesmo mostra que eles conheciam isso que João diz no versículo 14, parte B. Eles conheciam aquele que era desde o princípio, eles tinham conhecimento de Deus, eles sabiam que era Deus, eles já haviam experimentado de Deus em sua vida, em sua caminhada cristã, e aquilo que eles viveram, as bênçãos, as alegrias, os ensinos, as batalhas, as lutas que a vida cristã traz, que a nossa vida em comunhão com Deus traz, dava segurança àqueles crentes de que eles tinham comunhão com Deus. A experiência deles na fé mostrava àqueles irmãos aquilo que eles haviam vivido, que eles tinham comunhão com Deus. Então eles podiam ter segurança, que aquilo que eles viveram, aquilo que eles conheciam, dava, a partir daquilo que eles conheciam, eles podiam ter segurança de que tinham comunhão com Deus. Então eles não precisavam do ensino novo que estava ganhando espaço, a heresia que estava ganhando espaço dentro daquela comunidade, para ter certeza de ter comunhão com Deus, pois aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles experimentaram, viveram com Deus, dava essa segurança. Depois João ele diz no versículo 13, parte B: jovem, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. É isso que João diz. Ele também escreve, meus irmãos, aqueles crentes que não eram tão maduros na fé, que não tinham um grau de espiritualidade tão maduro como aqueles a quem ele falou antes, mas que já estavam experimentando aquilo que a caminhada cristã oferece. Esses crentes já estavam experimentando. Ele diz, meus irmãos, que aqueles irmãos haviam vencido o maligno. Claro que quando João ele diz maligno aqui, ele está se referindo a Satanás. E quando ele se refere a Satanás, João está se referindo à busca pela santidade que aqueles irmãos buscavam, a luta pela santidade que aqueles irmãos eles travavam diariamente. Eles também estavam sendo afetados pela dúvida.
estavam sendo afetados pela dúvida, pela heresia que estava entrando naquela igreja. Eles haviam entendido, meus irmãos, que para ter uma comunhão com Deus, em nossa comunhão com Deus, eles deveriam buscar a santidade, eles deveriam buscar vencer as tentações. Nós, em nossa comunhão com Deus, o crente, ele deve lutar contra o mundo, contra a própria carne, contra Satanás. Nós devemos lutar contra o pecado e tudo aquilo que nos leva a pecar. E eles entenderam isso. Porém, por causa da heresia, eles começaram a duvidar. Eles começaram a questionar se eles realmente tinham comunhão com Deus, já que eles estavam enfrentando a tentação, já que a vida deles, querendo ou não, era uma vida de luta, de batalha, de guerra contra o pecado. Os falsos mestres, eles diziam que ensinavam que a pessoa poderia viver uma vida dissoluta, poderia viver uma vida entregue às paixões, entregue ao pecado, entregue às tentações, e ainda assim teria comunhão com Deus. Já que eles diziam que o espírito continuava puro, mesmo a carne sendo má, já que eles ensinavam que tinha uma comunhão por meio de uma revelação especial, e que essa revelação asseguraria essa comunhão, e que eles não precisavam lutar contra o pecado. De um lado, meus irmãos, nós vemos uma vida fácil, uma vida entregue às paixões, uma vida fácil de caminhar, seguindo a correnteza, seguindo o curso desse mundo, uma vida em que nós somos empurrados aí, então é fácil de andar. E do outro, meus irmãos, uma vida de luta contra o pecado, uma vida que vai de contramão ao mundo, indo de desencontro ao pecado, uma vida de luta e de renúncia também contra a si mesmo, contra a própria carne, contra as próprias paixões. E isso, meus irmãos, causou dúvida. E isso causou questionamento àqueles que eram mais jovens na fé. Eu estou lutando contra o pecado aqui, muitas vezes as tentações são fortes, as lutas muitas vezes são pesadas contra o maligno, para mim conservar minha comunhão com Deus. E tá aí esse pessoal dizendo aí que tem uma comunhão com Deus, e eles não precisam fazer nada disso. Eles iriam se questionar. Para nós hoje é fácil lidar com essa situação, mas para aquela igreja ali que estava no início da igreja, no século I, século II, ali naquele período em que ainda não havia ainda argumentos contra a heresia, as heresias estavam começando a aparecer, eles iriam se questionar. Mas então, meus irmãos, João mais uma vez dá segurança. João mais uma vez fazem eles se sentirem seguros, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo estava correto, era certo. Olha, vocês venceram o maligno, vocês venceram o maligno. A luta que eles estavam travando, meus irmãos, provava de que eles tinham comunhão com Deus, pois eles estavam lutando contra o pecado, contra Satanás, lutando contra aquilo que é oposto a Deus. E mais, João mostra que eles haviam vencido o maligno, e era uma luta que eles travavam não pela própria força, pela própria vontade deles. João ele vai dizer que eles travavam essa luta porque a palavra de Deus permanecia neles, mostrando que de fato eles tinham uma comunhão com Deus, e eles e essa comunhão era comprovada por essa luta contra o maligno, por essa luta contra o pecado que João diz que eles haviam vencido. Por último, João ele vai dizer na parte B do versículo 14, ele diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. João ele se dirigiu aos mais velhos, aos mais experientes na fé, ele se dirigiu àqueles que eram não tão experientes, mas que já tinham experimentado muito da vida cristã, e agora ele se dirige, meus irmãos, àqueles irmãos imaturos na fé,
aqueles que eram como crianças, que são como crianças na fé, que estavam começando a viver, a experimentar da caminhada com Cristo. E esses irmãos também, eles estavam sendo afetados pela heresia. A dúvida, meus irmãos, aparece em todos os estágios da nossa caminhada, até mesmo no início da nossa caminhada, onde ainda nós não vivemos algumas decepções, onde ainda nós não vivemos algumas batalhas, não enfrentamos algumas batalhas, ainda nós não nos decepcionamos com algumas coisas, mas mesmo assim, aqueles irmãos, mesmo estando no início, enfrentaram a dúvida, mesmo sendo novos na fé e não tendo experiência em sua caminhada, precisando crescer, é claro. João diz, e João diz que eles conheciam o Pai. Ele diz a mesma coisa que ele diz àqueles que eram mais velhos, que eles conheciam o Pai. João, ele dá segurança àqueles irmãos. Por mais que aqueles irmãos eles fossem jovens, eles estivessem iniciando a caminhada cristã, fossem novos na fé, eles não precisavam de um conhecimento especial. Eles não precisavam de uma revelação, de uma experiência inovadora para ter conhecimento de Deus. Pois João diz, eles já conheciam. Eles já conheciam a Deus. Eles já tinham, meus irmãos, um conhecimento suficiente de quem era Deus. Eles já tinham conhecimento, meus irmãos, de quem era Deus, para eles terem comunhão com Deus. Meus irmãos, e de onde veio esse conhecimento? Já que aqueles irmãos eram tão novos, não haviam experimentado uma vida com Deus ainda, estavam apenas iniciando. Meus irmãos, esse conhecimento é o conhecimento que todo novo convertido ele adquire no momento da sua conversão. E esse conhecimento, meus irmãos, ele vem por meio do Evangelho. Por meio da mensagem do Evangelho, que é a mensagem que nos converte, que é a mensagem que nos leva para ter comunhão com Deus. Por meio do Evangelho, todo crente ele pode conhecer a Deus. Por meio do Evangelho, todo crente ele pode saber quem é Deus. No Evangelho, nós podemos encontrar um Deus de amor. O Evangelho mostra um Deus de misericórdia. O Evangelho mostra um Deus de perdão. O Evangelho mostra também um Deus que se ira contra o pecado. O Evangelho mostra um Deus que condena o pecado com morte, quando Jesus Cristo ele foi à cruz. O Evangelho mostra um Deus que é justo. É justo. Quando Jesus Cristo ali, ele é crucificado na cruz, ali a justiça de Deus está sendo cumprida em nosso favor. O Evangelho mostra tudo isso e ainda mais a respeito de Deus. Nós podemos conhecer muito de Deus, nós podemos, aliás, saber quem é Deus por meio da simples e maravilhosa mensagem do Evangelho. Então, diante das dúvidas que aqueles irmãos iniciantes na fé estavam tendo, João está dizendo, olha, por meio da mensagem do Evangelho, vocês conhecem a Deus, vocês sabem quem é Deus. Por meio do Evangelho, vocês sabem quem é aquele que os salvou. Então você não precisa de um conhecimento especial ou de uma experiência. Eles já tinham o conhecimento que eles precisavam da mensagem do Evangelho. Então, diante das dúvidas que aqueles irmãos estavam tendo, João mostra que o Evangelho que eles haviam recebido, o Evangelho que eles já tinham, era suficiente para acabar com todas as dúvidas deles. O Evangelho era suficiente, ainda é suficiente para acabar com todas as dúvidas que batem no coração do ser humano. No Evangelho nós entendemos a Deus. No Evangelho nós temos a certeza de nosso perdão e temos a certeza de nossa comunhão com Ele. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender disso que João ele está dizendo aqui? Isso que João ele diz. Primeiro,
algo que é claro naquilo que João ele fala em toda a carta, como é perigoso o falso ensino. O falso ensino, meus irmãos, naquele momento, colocou dúvida no coração daqueles que eram mais jovens, naqueles que estavam iniciando a fé, naqueles que não eram tão jovens na fé e naqueles que eram maduros na fé. O falso ensino fez isso naquela igreja. O falso ensino. Então isso nos mostra, meus irmãos, como é necessário nós, como cristãos, estar sempre analisando as nossas doutrinas, aquilo que nós ensinamos a partir das Sagradas Escrituras, a partir da Bíblia. Então, nos mostra isso, que o falso ensino é perigoso porque ele coloca em dúvida a fé, coloca dúvida no coração do cristão. E ele é perigoso porque o falso ensino atinge os crentes em todos os estágios espirituais. Segundo, meus irmãos, nós devemos entender que a segurança de nossa salvação não está em nós mesmos. Irá ter momentos de dúvidas, irá ter momentos de questionamento, irá sim em nossa vida. Mas a resposta para esses questionamentos não vai estar em nós. Sempre um momento de dúvida aparece, meus irmãos, um momento de questionamento, de fraqueza espiritual, nós sempre procuramos encontrar respostas dessas dúvidas em nós mesmos e acabamos falhando. Em nós não encontraremos resposta nenhuma. Mas a resposta para a nossa dúvida, a resposta para o nosso questionamento estará em Deus. Em Deus eu posso ter certeza da minha comunhão. Em Deus eu posso ter certeza do perdão que recebi. Então, meus irmãos, se em algum momento você estiver duvidando do perdão que você recebeu de Deus, não olhe para você mesmo. Não olhe para suas incapacidades, não olhe para seus méritos, não olhe até mesmo para o pecado que você venha ter cometido, porque às vezes o momento de dúvida vai aparecer no momento em que nós pecamos. E quando nós olhamos para nós mesmos e para aquilo que está em nossa volta, nós iremos nos questionar ainda mais. Mas nos momentos de dúvida, nós devemos entender que nós podemos ter a certeza de nossa salvação, de nossa comunhão, quando nós olharmos para Deus. Porque aí nós iremos entender que o perdão não foi por causa de nós, não foi por nossa causa, mas sim por causa dele mesmo. Ele é o motivo de nós sermos perdoados. Ele é o motivo de nós recebermos perdão. Então a resposta nunca estará em nós, e sim no próprio Deus. Segundo, meus irmãos, o texto vai nos mostrar que também, em momentos de dúvida, aquilo que a gente viveu, as experiências que a gente teve com Deus também irá nos dar segurança. Meus irmãos, quando eu falo experiência, eu não falo experiências especiais, eu não falo experiências transcendentais, místicas. Se você já teve algumas experiências com Deus como essa, amém, são sua experiência. Mas a experiência que eu quero falar aqui é aquela experiência, meus irmãos, do dia a dia. Por exemplo, uma experiência que nós vivemos com Deus é quando alguém que não consegue perdoar alguém, que tem um coração duro para o perdão, ele começa a perdoar. Isso é uma experiência com Deus. Quando aquele camarada que tem a boca fácil para mentir, ele de repente, ele começa a deixar de mentir. Isso é uma experiência com Deus. Uma experiência maravilhosa com Deus. Então, essas experiências em que nós somos moldados, em que nós somos transformados, elas nos dão segurança de nossa comunhão com Ele. O nosso dia a dia com Deus, o nosso viver com Deus, onde diariamente nós somos transformados e moldados à imagem de Jesus Cristo. Meus irmãos, por último, nós aprendemos que o Evangelho, ele é suficiente para nos dar segurança, para nos assegurar
de nossa comunhão e de nossa salvação com Deus. Por meio dele, meus irmãos, nós podemos conhecer quem nós somos. Por meio da mensagem do Evangelho, nós podemos conhecer quem nós somos, aquilo que nós somos, e também podemos conhecer quem Deus é, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que é justo, um Deus que pagou com a devida justiça o nosso pecado lá na cruz. Nós podemos conhecer esse Deus. E esse Evangelho, meus irmãos, ele nos mostra, nos assegura que nós fomos perdoados, que nós recebemos o perdão. Por quê? Porque Cristo, ele pagou o nosso preço. E isso a mensagem do Evangelho nos mostra. Meus irmãos, a mensagem, naquilo que nós encontramos na mensagem do Evangelho, nós podemos encontrar a nossa segurança, nós podemos encontrar a segurança para o nosso coração, nós podemos encontrar a segurança para viver experiências, as experiências que a vida cristã oferece. Amém? Então, meus irmãos, que cada dia mais e mais nós vamos estar seguros de nossa comunhão com Deus, estarmos seguros não por nossa causa, mas sim por causa dele, estarmos seguros por causa daquilo que ele já fez em nossa vida, pelas experiências que nós tivemos com ele, estarmos seguros por meio da mensagem do Evangelho. Amém? Que Deus venha nos abençoar e que venha aplicar essa palavra em nosso coração. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos orando, estaremos encerrando o nosso momento, pedindo para que Deus venha abençoar cada um de vocês que estiveram conosco, que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar de tudo aquilo que é ruim da sua vida, e que Jesus Cristo ele venha brilhar, venha ser a luz da vida de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Deus, pela mensagem, queremos te agradecer por aquilo que aprendemos em sua palavra, e queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Deus, a enfrentar, Deus, esses momentos de fraqueza, esses momentos de dúvidas, que muitas vezes aparecem, Deus, batem em nosso coração. Que o Senhor, Pai, venha cada dia mais e mais estar nos dando a certeza de que temos comunhão com o Senhor, de que estamos no Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dá, Senhor, uma noite tranquila e reparadora de sono, Deus. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e louvamos a Ti, Deus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Até próxima quinta, tá bom? Deus os abençoe.